Muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a essa aula. Demorei um pouquinho para trazê-la, mas aqui estamos. E não por acaso, já queria dizer isso, já queria começar me justificando. É muito interessante você que está me escutando, que está me vendo, né, ter em mente que o arquétipo que a gente vai ver hoje, ele é um arquétipo que está cada vez mais entrando, né, no consciente coletivo, ele cada vez mais se faz presente, ele é fundamental, ele faz parte da transição para a nova era, para a expansão de consciência, ele é fundamental. O mago. O mago, ele fala para a gente sobre como tornar-se um mestre, assim como o herói fala, assim como o fora da lei, o rebelde também fala, mas ele fala de um lugar em que você tinha um nível de consciência e você se transformou em outra coisa, se transformou em outra, foi para outro nível de consciência. Os outros também trazem essa perspectiva, sim, mas eles estão sempre na mesma personalidade. O mago ele pode simplesmente se transformar, ele é o ilusionista. Então existe aqui uma transformação. Era uma coisa, e quando você olha, outra coisa. Estou achando interessante que eu tenho acompanhado a professora é, Helena Galvão, uma filósofa super interessante, maravilhosa. Inclusive, ela tem um estudo da Kabbalion que muito me interessa, o estudo da Kabbalion. Kabbalion dita, né, faz uma. Vamos lá, vou voltar para o raciocínio, mas é interessante falar isso. Hermes Trismegisto, ele traz para a gente as leis que regem o universo, né? Ali na Tábua de Esmeralda, isso foi escrito, não se tem muito bem a data, né? 4, 5 mil anos antes de Cristo, ou 4, 5 mil anos atrás. Cada um diz uma coisa, mas assim, já tem bastante tempo, tá? E casa direitinho, se a gente for olhar até hoje, é a mesma coisa, a gente continua vendo as mesmas leis regendo o universo. Então, essa professora, essa filósofa, fez um estudo da Cabalho, que faz esse estudo das leis, né? E que faz essa leitura, né? Uma interpretação das leis. E eu estava observando, eu dei a minha Cabalho para um mago, né? Também. E eu queria voltar a ler e vi que ela tinha feito esse estudo. Bom, fechado parênteses, deixo de recomendação, ainda nem vi, mas sei que o trabalho dela é muito bom, então eu já recomendo. Uma sábia. Eu queria falar sobre a capacidade que a gente tem de se transformar quando a gente tem o mago regendo. E essa professora ela traz um exemplo que é um exemplo típico do mago, numa das falas dela. Ela fala sobre o Dom Juan tem um texto do Dom Juan num dos livros, eu não me lembro se é o Segundo Círculo Solar ou Viagem a Itzlan, já não me lembro qual, mas ele fala sobre Dom Juan, Carlos Castaneda explica, né, ficou muito impressionado porque estava esperando Dom Juan chegar, né, em Nova York, eles iam se encontrar lá e chegar de fato um índio que é Dom Juan. Peraí, né? Quem é Dom Juan, né? Quem é Castaneda? Vamos organizar tudo isso. Tá, vem comigo. Vamos com calma que vamos longe. Carlos Castaneda foi um antropólogo, foi um bruxo, se transformou num bruxo, se transformou num mago, mas ele era um estudioso e fazia a Universidade da Califórnia e foi estudar as plantas de poder no México. Dom Juan Matos foi o seu mestre, foi justamente o índio, entre aspas, né? Que estava lá esperando por ele, para poder passar os ensinamentos para ele e ele poder difundir isso pelo mundo, os ensinamentos do xamanismo. Então, dentro de uma linhagem a qual pertencia Dom Juan Matos. E Dom Juan é o grande sábio, é o grande bruxo, é o mestre que vai passar ali. E Castaneda, durante 10 anos, é um aprendiz dele. E é é divertidíssimo, eu adoro. Eu li as obras dele e eu recomendo que você que está estudando mago, se você está aqui, se você foi minha cliente, certamente eu já falei de Castaneda, né? Porque está na minha acho que foi a minha primeira literatura assim sobre esse universo, me acompanhou, né? E eu vivia lá, fazia e tal. É interessante, acho que é um antes e um depois, como tudo que rege o mago. E ali nesse momento, quando ela menciona
quando essa professora, né, maravilhosa, acho que é Lúcia Helena, isso, Lúcia Helena Galvão, ela menciona nesses vídeos rápidos, né, que tem agora de Instagram, ela menciona uma passagem em que o Carlos Castaneda ele está conversando com o Dom Juan, está esperando o Dom Juan em Nova York e chega um homem de terno e gravata, bem vestido, e o Carlos olha e fala: que é isso? Estou esperando um índio aqui, né? Uma pessoa simples e tal. Chegou, parecia um milionário e de fato se comportava e de fato era ali ele era um milionário. E aí ele diz, né, que ele não é escravo das formas. Claro, porque nenhum mago é. Então, a gente pode estar de um jeito hoje, pode estar de outro completamente diferente. Ainda que a gente tenha uma aparência X, goste de se apresentar de maneira X no mundo, a gente pode mudar assim. E isso é muito interessante, essa volatilidade, essa transmutação, é a essência do mago. O mago, ele transmuta os estados, né? O mago, ele é um dos arquétipos mais importantes no que tange ao conhecimento, a, a penetração, ao conhecimento, o aprofundamento dos elementos que regem a natureza, o equilíbrio de tudo que há, né? Que é o elemento água, a terra, o elemento terra, o elemento ar, o elemento fogo e, por fim, o elemento éter, né? Que é o quinto elemento, que é o equilíbrio dos outros quatro. E, e, e o mago ele sabe transitar por isso. No tarô, né? Quem estuda o tarô já sabe, né? Existe uma carta que é a carta número 1, que é a carta do mago. E ela justamente mostra ali o mago ele regendo aqueles elementos. Então ele vai transmutar, né? Esse exemplo do Dom Juan é ótimo. Ele vai fazer essa transmutação, ele vai e eu recomendo muitíssimo. Realmente é impossível falar de mago sem falar de Castaneda. Eu recomendo muito a literatura porque é de fato a literatura, a leitura, né, dos textos, das obras, dos livros, porque de fato ele mostra, ele traz muito exemplo de como exercitar o mago interno, né? Como trabalhar o fortalecimento dessa força, dessa energia que é o arquétipo do mago na pessoa, né? Ativo na pessoa, né? Inclusive tem vários exemplos. Eu poderia falar de parar o mundo e um que eu acho muito interessante que é de fazer-se invisível, né? Imagina uma pessoa que chama super atenção, que é uma pessoa super solar, vibrante, ela conseguia entrar e sair de um lugar sem chamar atenção, passar-se por invisível. Isso é uma técnica do mago. Então, assim, isso a gente também aprende ali com Castaneda em outras literaturas, mas ali, de fato, eu sei que você vai encontrar. Então, o mago ele tem desde o mago tem uma trajetória, assim como todos os arquétipos. Ele tem essa a premissa da transformação. Então, assim, como todos os arquétipos mestres, assim como o herói, assim como também o fora da lei, eles também passam por uma transmutação, um estado de antes e depois. Mas o mago é quem rege a transformação. É o mago em que o alquímico, né, a alquimia, a transição dos estados, né? Isso é uma frequência dele. É por isso que ele pode entrar em frequências muito densas e sair delas, entrar em frequências muito leves e sair delas também. Ele tem essa capacidade de transitar, essa força e ao mesmo tempo essa leveza para transitar. Bom, ele rege os elementos, então ele consegue fazer isso com muito mais naturalidade. Ele tem uma a premissa do antes e do depois para ele é, é diferente do herói do fora da lei, porque a premissa dele trata-se de uma transmutação de estado. Então, o herói ele vai passar para. Ele está ali, ele é uma pessoa comum, ele é um menino, uma menina e tal, não sei, né? Ou não binário, assim, não sei o que eu faço. E aí ele é convocado para o chamado e ele precisa entrar na aventura e ele aceita o chamado, vai lá, rejeita, aceita de novo, tem lá um sábio que o guia, e ele vai se transformando à medida em que ele precisa, ele é convocado para novos desafios, então ele vai se transformando a partir disso, assim. O mago, ele tem uma composição diferente, porque o mago, ele pode ser desde muito novo, assim, ele pode ser, a gente, outro dia também vi, né, usando exemplos de Instagram, porque vocês estão todas aí, né, todos aí,
Existe uma criança de 4 anos que ela já sabe que a bisavó dela já reencarnou, e ela falava disso. Ela não precisou passar por um processo nesta vida de antes e depois para ela se tornar uma médium, não, não, não. Já veio assim. Então, o mago ele tem essa capacidade. Tempo para o mago é algo muito relativo, muito volátil, né? Ele consegue fazer pode tornar-se um mago. É uma questão de conseguir dominar a falta de resistência. Olha que interessante, o autocontrole, o autodomínio sobre a não resistência. Então, ou seja, não sei se eu estou falando isso da maneira mais adequada. Deixa eu falar devagar. Vamos comigo de volta, senão fica confuso. É, é, o que nos impede de avançar, a qualquer ser humano, vamos aí, humanos, tá? É a resistência. Isso é o que nos impede de avançar. É quando a gente resiste, quando a gente não aceita o fluxo divino, não aceita o chamado, quando a gente nega o fluxo, nega o chamado, nega, inclusive, o que precisa ser melhorado, entra em negação. Então, qualquer resistência, ela te dificulta o processo de evolução. Qualquer resistência. E o que mais existe são, de fato, as resistências. Né? Elas estão aí, é um jogo. Isso aqui eu já falei outras vezes. Não sei se é a primeira vez que você está chegando aqui, mas eu sempre menciono, assim, faz parte da minha narrativa, né? Da minha fala, da minha personalidade, né? Chamar o trabalho que a gente está vivendo aqui, o que a gente está vivendo nessa dimensão, de videogame. Então, é um videogame. Nessa direção, as resistências, né, como os desafios do videogame, são as resistências para nós. O mago, ele é aquele que consegue autodominar o seu desejo de parar na resistência. Então, olha que interessante, olha que interessante. Então, assim, eu tenho uma resistência a desenvolver a telepatia. Não quero, porque daqui a pouco eu estou aqui eu falando telepaticamente isso aqui. O mago ele não tem, ele consegue dominar esse desejo de resistir e ficar ali no mundo dos humanos, no lugar comum. Algo nele, e é uma frequência que não é explicada racionalmente, algo nele diz: não, tudo bem, eu vou, eu não resisto. Quando ele já está fazendo. E não é racional. Olha que interessante. Então, por isso que até para explicar fica um pouco assim. Eu vou tentar falar devagar o máximo possível. Se você quiser ouvir de novo, você vai escutando. Olha que interessante. O mago, ele não passa por processos racionais, muitas vezes, de transmutação do ser. Então, existem pessoas magas que elas vêm com mediunidade e que elas se questionam, falam: estou ficando doida, estou não sei o quê, que é isso? Né? Tive um sonho que eu saí do corpo, e aí vi meu corpo lá. Tudo isso é do mago. E isso é o ser, e o ser ele é muito além da nossa capacidade cognitiva do neurocórtex ah, de, de de categorizar as informações. Então, existem informações que não são muito bem explicáveis, ou há uma certa dificuldade. Acho até que o Castaneda fez um ótimo trabalho, ele explica, ele categoriza muito, né? Não por acaso ele foi escolhido para isso. Mas existe um lado que não se categoriza, que é um lado, né, que é o lado nagual, que eles chamam, é um lado que como é que você vai explicar isso para uma pessoa, né? Então, tem que fazê-la viver a experiência, né? Como é que você vai explicar? A pessoa pode sair do corpo, a pessoa pode ir a qualquer lugar, que a pessoa pode ir, voltar e saber o que está acontecendo em outro lugar, que a pessoa pode ter um sonho lúcido, que a pessoa pode viver diferentes dimensões, que existem vários eus vivendo ao mesmo tempo. Como vai explicar isso, gente? Não tem como explicar, a pessoa tem que viver. E aí, para ela viver, para o ser viver, vem comigo, vamos lá, ser de luz. Para o ser dela viver isso, ela vai precisar não resistir. Então, voltando ao início do assunto, né, da ideia.
o arquétipo do mago ativado numa pessoa, ele tem uma facilidade, a pessoa tem uma facilidade de autodominar o desejo pela resistência. Eu queria muito. Ai, que vontade de resistir, de não ir, não sei o quê, mas ela consegue. Não, eu preciso, eu vou. Ela consegue, ela se permite ir. Ela vai, ela se lança, apesar do medo, apesar. E é um mundo sutil. Então, veja, olha a conversa. Olha, assim, é uma conversa muito de doido, Priscila. É, não, não é. Eu já vou apresentar os slides, você vai ver que, enfim, é uma trajetória, mas ela é diferente mesmo. Um assunto diferentão mesmo, né? Porque é dizer assim, olha, você vai passar por experiências que são experiências não explicáveis, uma vez que você tem o arquétipo do mago, mas que são experiências muito prazerosas também, que pode te dar muita alegria, muito te encher de muita energia, também pode te tirar muita energia. Então, dependendo de onde você for, com quem você for, às vezes não é nem relacionado, isso é muito interessante. Eu vou falar disso porque tá escrito aqui no meu roteiro. Olha o meu roteiro, gente. Constrangedora, não. Ou criativa, ou gênia, não sei. Mas é porque é isso, vem, eu vou escrevendo, já está escrito há uns dias já. E aí tem os slides. Então vamos ver como é que eu caso o roteiro com slide. Vamos lá. Spotify está aqui comigo, né? Vocês estão me ouvindo, né? Então vem, gente, não desiste não. Eu sei que é mais fluido, mas que é mais, eu vou chamar aqui a, a, a reflexão, a um mundo mais sutil, mas vamos juntos. Então, antes da gente imaginar, da gente pensar que eu passei por tal experiência e eu me senti, foi pesado, foi denso, foi ruim. Então é uma coisa ruim, então eu não quero. Eu passei por tal experiência, foi maravilhosa e eu me senti super ali flutuando. Foi ótimo, quero mais. Aí a gente fica na dualidade ali do bom e do ruim. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu não sei, às vezes a gente passa por situações, às vezes existem frequências que são muito elevadas e que quando se aproximam da gente, a gente tem, o corpo sente, e não é porque isso não significa que seja uma frequência ruim, necessariamente, sabe? Quem já viveu, né, dentro das religiões de matriz africana, que já teve a experiência de sentir, né, a vibração de um orixá, às vezes a pessoa que fala, tá passando mal. Isso era um termo muito usado, não sei se ainda se usa. Fulano tá passando mal do santo. Olha, é engraçado dizer isso, né? Gente, um orixá, uma frequência altíssima, uma vibração super elevada. A pessoa está passando mal, a pessoa está passando muito bem, mas o fato, qual é a questão por trás? Por que fala está passando mal? Porque ela começa a ter sintomas que são muito diferentes dos sintomas aos quais ela está acostumada. É uma vibração muito forte, então o corpo sente aquela vibração e fala: o que está acontecendo? Estou suando frio, estou não sei o quê. Então fala: está passando mal, mas não está passando muito bem. É só que há não é um atrito, mas é uma espécie de atrito, é uma resistência natural que acontece de estou passando mal, mas tem que se soltar. E aí, quando se solta, e aí a coisa flui, né? Quem já viveu, provavelmente estou falando em português, a maioria de vocês que me escutam aqui já teve alguma relação ou já viveu alguma experiência, ou já viu, né, algo nesse sentido, né? Eu moro na Espanha, falar isso aqui, as pessoas, o que ela está falando? Mas aí eu sei que aqui eu sei que tá seguro. Então assim, existe isso, né? Existe essa a gente ter o arquétipo do mago, ele é esse convite também, né? E ele é um convite para muitas curas, né? Tem coisa, eu queria muito falar, aproveitar que eu vou falar de mago, eu não sei se eu tô gravando, né? Tá, vamos ver se vai dar tempo de falar tudo que eu tenho para falar. É, porque assim, o mago, ele é uma espécie de ele não é uma espécie, a palavra não é essa, perdão. Como ele transita entre as realidades com muita facilidade, o arquétipo do mago, ele é aquele arquétipo que ele estuda profundamente as leis que regem o universo. A diferença é que ele dele para o sábio, inclusive, né, que o sábio ele trabalha dentro da linha daquilo que é concebido acadêmica aceitável, né, cientificamente. E o mago não, o mago ele não está regido
pela ciência. Ele fala: a ciência um dia vai entender o que eu estou fazendo, a ciência um dia vai. Hoje até que melhorou muito, está se fundindo muito o mago com o sábio, justamente por conta da física quântica, né? Por conta de todas esses novos experimentos, né? Então, assim, o mundo pós século XX, mas imagina isso lá na época das trevas mesmo, né? Era complicado, tanto que as pessoas iam para a Inquisição, né? Iam para a fogueira, eram mortas, né? É interessante também, vou falar disso, vou deixar esse recado aqui, né? A bruxa e o bruxo, né? O significado da palavra bruxa, né? Tem relação com sabedoria, né? A pessoa bruxa é uma pessoa sábia e ficou muito mal vista, né? Essa palavra por conta da propositalmente, né? Então assim, aquilo que é sábio virou uma coisa ruim, né? Quando que não deveria ser. Então não pode ser, né? Se estamos aqui todos para evoluir. Então, voltando, existe essa ideia, essa premissa, né, do ilusionista, dessa capacidade de sair de um mundo, de ir para outro, de transitar entre os mundos, de transitar entre as realidades. Né? Que é você, ok, estamos aqui, mas eu vou dormir, eu vou para outra realidade, e aí eu volto, aí eu começo a ser consciente disso, eu consigo entrar e sair. Tem técnicas para isso, tá, gente? Eu não vou ensinar isso aqui, vai lá ler Castaneda, vai buscar saber. Tem técnicas para isso. Aqui eu estou falando do arquétipo, né? Aqui não é uma aula sobre como tornar-se um mago, uma maga, mas é uma aula sobre o arquétipo, porque o que é importante aqui é você saber, eu tenho a dimensão desse arquétipo em mim, ele está em equilíbrio, ele está em desequilíbrio, né? O que é um arquétipo? Então, aqui é bem iniciação. Eu queria falar muito rapidamente, eu não sei se vai dar tempo, sobre luz e sombra. Eita, olha ela, abusadíssima. Vamos lá, tarara, vamos falar de luz e sombra rapidinho. Dualidade. Vivemos a dualidade nesse planeta, né? Vivemos. Sombra é o que mais nos ajuda. Eu já falei isso, estou sempre falando, né? A sombra é o que nos ajuda a evoluir, né? Porque sombra, a gente só consegue evoluir quando a gente integra a sombra, né? Tem propósito na sombra. A sombra é importante, porque senão a gente não evolui, passa de fase. Senão, como é que eu vou exercitar o meu ser? Se eu for ficar lá no vilarejo, tudo bonitinho, tudo lindo, tudo tranquilo. Eu preciso aqui, né? Claro que tem outras cidades, outras civilizações em que a gente não precisa mais da sombra para evoluir. Existem outros mecanismos, os quais não serão trabalhados aqui, mas existem outros mecanismos de evolução. Não precisa mais da dualidade, já se vive, né, na bondade amorosa. Mas aqui, sim, aqui a gente está vivendo ainda deste lugar. Então, vai haver luz e sombra, vai haver dualidade. E o mago, ele transita na dualidade. Vamos, como todos os arquétipos, a diferença é que ele transita com mais, talvez com menos capas, né? Talvez de uma forma que você consiga observar e falar, poxa, essa pessoa usou a habilidade dela para fazer o mal ali, né? Contra a lei, né? Contra a lei que eu me refiro é contra a lei divina, né? Contra o fluxo divino, né? Não reconhece a fonte, né? Essa pessoa usou para fazer o bem, está fazendo o bem, está colaborando para a comunidade. Então isso fica muito claro, né? O mago ele deixa muito claro, a gente consegue ver, né? É claro que no primeiro momento não, inclusive há transições, eu queria muito falar disso. Então, vamos lá, eu queria falar disso e eu vou falar, eu acho que é interessante a gente refletir sobre isso. Não existe a gente achar o arquétipo ele é neutral. Então, se o meu ser, eu como Priscila, né, a pessoa, se eu estou trabalhando para o fluxo divino, ele vai trabalhar para o fluxo divino. Se eu trabalhar contra a fonte, ele vai trabalhar contra a fonte. Só que ele vai me trazer os inputs. Por quê? Porque a gente está sendo regido por leis. Então, se eu começar a fazer, por exemplo, o mal, se eu começar a trabalhar contra a fonte, eu vou começar a receber. Ele vai trazer para mim, olha, beleza, estamos trabalhando contra a fonte, tá? Estamos trabalhando contra a fonte. Ele não vai deixar de fazer, porque. Não, ele vai fazer, porque ele é amoral. Arquétipo não tem essa. Só que ele vai dizer, ó, tá fazendo contra a lei. Tudo bem, estamos fazendo. Só que isso vai ter que ter. Tem uma hora que vai ter que pagar essa conta.
Assim, da mesma forma, assim, olha, tu acumulou tanto de créditos, acumulamos, né? Tanto de créditos fazendo isso. Como é que você quer investir esse recurso que você acumulou? Pode fazer A, pode fazer B, pode fazer C. Então, ele vai trazer, por isso que ele vai apontando os sinais, assim, olha, isso aqui não está legal, vai fazer uma coisa, quer fazer uma coisa ruim para a pessoa, né? Não sei quem foi que eu atendi. Não vou expor ninguém, obviamente, mas a pessoa estava vivendo contra a lei. E aí eu expliquei para ela, falei, olha, mas na sua carta, ou você vai trabalhar para a fonte ou contra, não tem meio termo. E ela estava justamente fazendo o processo de voltar, né, para a fonte, a trabalhar para a fonte e tudo mais. E era interessante, falou assim, porque realmente eu não conseguia, as coisas não estavam mais evoluindo, porque o arquétipo vai começar a trazer, falou assim, olha, não tem mais o que fazer daqui, aqui é só derrota, daqui para baixo é só ruína. Você vai realmente querer retroceder nesse nível, né? Então o arquétipo conversava com ela ali naquela ocasião, né? E dizia, olha, você tá andando para trás. Então o arquétipo ele fala com a gente, né? Então a gente precisa também aprender a ouvir, principalmente o mago. Então o pessoal que está escutando aqui provavelmente deve ter mago ativo ou está aí nesse início da jornada. Ele vai falar com você, ele vai mostrar. Então, por mais que a gente seja aqui o tempo inteiro, né, é, chega assim a cerejinha aqui na boca, né, anda, vem, prova isso, prova aquilo outro. Se a gente focar na frequência arquetípica, a gente vai conseguir ter a resposta. Ele vai mostrar, falar, olha, não está fluindo, né? Geralmente o mago que trabalha contra a lei, ele geralmente são pessoas, né, as pessoas magas que trabalham contra a lei são pessoas que estão desconectadas, que desacreditaram, que deixaram de sentir o amor do todo, né? E isso é o que mais acontece. Então a gente precisa fazer o quê, né? Relembrar o amor do todo, né? Voltar lá no inocente, deixar a criança contar para gente, né? Como é que é a fonte divina, porque existe esse. Às vezes o trabalho é só esse, né? Só a pessoa se reconectar. Eu estava vendo. Vamos lá, vou falar. Eu estava vendo o Nosso Lar 2 e o Nosso Lar 2 ele tem uma cena que mostra um rapaz, eu não sei se vocês já viram, está disponível gratuito, descobri por acaso no YouTube, olha só, facinho de acessar. Tem uma cena ali que o rapaz é um médium, aconteceu alguma coisa que ele foi foi trabalhar, ele veio para trabalhar para a fonte, para a luz, para a evolução, para ajudar, né, ajudar a passar, e ele foi para o outro lado, por alguma razão. E aconteceu alguma coisa, houve, né, porque existe ali o desejo, lembra? Não só o desejo da resistência, mas existem outros desejos que são desafios que vêm para a gente. A gente tem que olhar para eles. Vai integrar? É sombra aparecendo. Aí no filme mostra sombras aparecendo e ele sucumbe, ou seja, ele se deixa levar. E aí, nesse se deixar levar, ele vai para o outro lado. Então, ele é um mago, ele continua sendo um mago, só que ele está trabalhando contra a lei, está trabalhando contra a fonte. E aí ele vai acumular, e ele sabe que ele vai ter que pagar por isso. Por isso que eu acho assim, para mim é convocatória assim, a coisa. Não é melhor parar de dever logo, gente, começar logo? Tem muitos aqui que estão escutando, né, que, enfim, que escutam, né, o que eu falo, e que assim, que tem medo de começar a agir, porque tem medo de tudo que tem que pagar. Ai, porque a dívida está enorme, é melhor continuar aqui, porque aqui pelo menos eu consigo. Sabe aquela pessoa que está muito endividada e ela consegue, no crédito do crédito do crédito, ir lá renegociar, aí está comendo disso, assim, está se alimentando e está ali naquela. Mas tem que sair, gente, disso. E aí fica nisso, então, assim, ganha com pequenos poderes, pequenos prazeres, mas eles não são sustentáveis, né? Em algum momento, não fica nenhuma ovelha, né? De acordo com o nosso mestre, não vai ficar nenhuma ovelha, todo mundo vai passar. Vai todo mundo chegar na fonte. Não é melhor ir logo para começar a acumular créditos? Enfim, é gostoso quando a gente está trabalhando para a fonte, né? Então, é uma convocação também. Agora, também existem os desejos né, mas fiquei com raiva do fulano, vou lá e vou fazer um negocinho, eu vou pensar, só de pensar, tá, gente? Aqui no Brasil a gente tem esse negócio de simpatia, de não sei o quê, né, literalmente, né, de ir lá e fazer algo, né, manualmente, né? Mas só de pensar, gente, o pensamento já colapsa. A gente é co-criador, né?
Então tem que ter muito cuidado, assim, né? Às vezes a gente pensa uma coisa, no calor da raiva tem que segurar, tem que. Oh, calma aí. Deixa eu segurar isso daqui, né? Cancela, a gente fala cancela. Mais alguma coisa? Ah, claro, pois muito bem. Então, assim, o que eu queria dizer é que existem. Essa era a introdução que eu escrevi aqui, eu queria trazer isso. A gente vem aqui para trabalhar, para fazer. Quem tem mago ativo vem para trabalhar. É como se fosse uma espécie de intercâmbio, né? Então a gente vem aqui, olha, vamos lá, vou fazer isso, vou não sei o quê, vou acumular créditos, vou acumular débitos, dependendo de para onde eu for, né? Mas a gente vem para agir, né? A gente vem com missão, né? Todas as pessoas estão aqui com propósito, porque a alma tem propósito, né? O ser tem propósito. Então é como se quando a gente nasce, quando o ser começa a se desenvolver, né? Aquele ser se desenvolve, um ser inteligente, tudo é consciente, né? A Amit Goswami já dizia, né? O universo autoconsciente. Tudo é consciência, então aquilo vai se desenvolvendo, aquele ser se desenvolve e vai evoluindo, evoluindo, que é o que o todo quer, né? Que é o que o nosso criador, a nossa criadora quer. Então a gente vai se desenvolver. E, e aí tem os desafios, é o videogame, tem os desafios, tem as questões. E tem uma galera que vem aqui para falar assim: beleza, eu vou ter que entrar. Não queria entrar, ó, o pessoal aí que se identifica com inocente, não queria entrar, mas eu vou ter que ir lá, né? Então vou lá para trabalhar e tem que pagar esses karmas também, pagar essas coisas que eu já acumulei quando eu tinha menos consciência, né? Porque às vezes a gente adquire consciência em outras dimensões, adquire vendo palestra. Super recomendo o professor Hélio Couto, hein, gente? Sentar e assistir o caminho todo. Bom, existe uma coisa chamada luz e escuridão. Eu queria falar disso. Para mim é importante falar disso, sabe? Existe uma coisa chamada sol e luz, sol e lua. Luz e escuridão. Escuridão, escuridão não significa negativos, ou seja, seres que trabalham contra a fonte. Isso é muito importante, tá, gente? É muito importante da gente trazer essa reflexão para a nossa vida. Assim, a lua, o lunar, né? O ser lunar, a lua, né? A escuridão, é onda de possibilidade, energia feminina. Não tem nada a ver com contra-lei. Nada a ver. Tem negativos que atuam aí bem na força da luz do dia mesmo. O que acontece é que o escuro ele é a abstração, né? O útero, né? Ele é um campo de possibilidades. E aí dá medo, né? Porque pode ser qualquer coisa. Então, muito se confunde, né? Então, fala assim, como se fala, se usa o termo, né? Os trevosos, né? Trevosos são os seres que não são os seres que estão nas trevas do planeta, são os seres que estão nas trevas do negativo, ou seja, do contra-lei, daqueles que não fluem, da antimatéria, daqueles que não fluem com o fluxo divino. Eu não sei se isso está fazendo sentido para você, se isso está bagunçando ou está arrumando. Eu espero que arrume. Quando uma pessoa ela fala, porque esses esses trevosos aí, esses negativos, esses seres que vivem debaixo da terra, quando ela fala isso, ela provavelmente tem falta de conhecimento nessa fala, quando ela confunde. Por quê, Pri? Porque tem seres embaixo da terra que são seres benevolentes. Tem seres na Terra benevolentes, tem seres em outras dimensões benevolentes, tem seres. Eu não vou aqui explicar isso. Eu só queria, sabe, deixar isso pincelado, porque tem muitos seres intraterrenos, pode ser, né? Que são seres bondosos, que estão aqui para ajudar. Tem seres daqui, né, desse planeta, assim, da terceira dimensão desse planeta, seres.
que vivem aqui, que são seres da bondade amorosa, que são seres do planeta daqui. Tem seres que vivem na escuridão, que, que vivem no escuro, são seres do escuro, e que são seres bondosos. E isso é lindo, tá? Até me emociona, porque vamos parar com isso, gente, achar que o que é escuro, o que dá, aqui o que está dentro da terra, eu não quero ver, porque não sei se é, não sei se trabalham contra a lei, sabe? Não, muitos são bondosos. Então, eu queria desfazer a ideia da dicotomia de luz e sombra estar relacionada a positivo e negativo. Olha que interessante. Luz e sombra positivo. Eu falei isso em algum lugar já. Luz e sombra positivo e negativo, e seres que trabalham para a fonte divina e seres que trabalham contra a fonte. A dualidade está exatamente aí. Seres que trabalham para a fonte divina e seres que trabalham contra a fonte. O restante são contrastes. A luz e a sombra são contrastes. O que tá, a luz é a clareza. A luz, o que a luz traz para a gente? Clareza. Clareza nas informações. O que a escuridão traz para a gente? A abstração, a criação. Você foi criado no escuro, dentro do útero. Dentro do escuro na água, ser aquático. Quer dizer, e foi criado. Olha como é que está linda aí, maravilhosa. Então, vamos dar atenção a isso, vamos ser carinhosas e carinhosos e carinhosos com isso, sabe? Com esse cuidado, sabe? A mesma coisa, o pessoal que tem preconceito com ancestral, né? Ah, morreu, meu Deus, não, morreu, virou fantasma, tem medo. Peraí, mas é minha avó, meu avô, é meu bisavó, é um ser que vem, um espírito vem me visitar, vem me fazer um bem, vem me contar uma coisa boa. É uma visita boa, né? É uma visita boa, não é uma coisa que quer me destruir. Então a gente também começar, principalmente jovem místico, né? O pessoal que está começando agora no mundo da espiritualidade, né? Como se, bom, eu também estou começando agora, estou sempre começando agora, né? Imagina, sempre aprendiz, mas assim, a gente tem uma tendência a achar que, né, que tudo é coisa do coisa ruim, que tudo é coisa do diabo, que tudo é não sei o quê. Diabo nem existe, né, pra gente, muito bem. Uma criação, né? Agora já virou criação, mas isso nem era, isso nem não tem nada a ver com contra a lei, né? Deus Pan não tem nada a ver. Então, eu estou trazendo essas coisas, eu sei que porque eu acho que faz sentido pro falar disso, sabe? Então, assim, a sombra te ajuda a evoluir. Como é que isso pode ser uma coisa ruim na sua vida, sociedade? Assim, eu tenho inveja da fulana, isso é uma coisa ruim. Depende. Porque se você pegar essa inveja, você olhar, abrir a inveja e falar: caramba, estou com inveja da fulana. Sabe o que isso significa? Que eu não tenho isso integrado, que isso é uma sombra em mim. Vamos olhar para isso? Vamos aprender a integrar, ao invés de ficar aqui com inveja me arrebentando por dentro? Vamos olhar para essa. Por que eu tenho inveja da fulana? Porque a fulana tem um carro, não sei lá o que é, que inveja eu não sei. Tem um carro X. Eu queria ter esse carro X. Tá, então o que eu preciso fazer para ter o carro X? E será que eu vou ser feliz tendo o carro X? Então, olha quanta informação, quanta clareza, entende? Então, a sombra, vamos lá, traz a clareza, olha para a sombra, ilumina a sombra, vamos trabalhar essa sombra, vamos se autodesenvolver. Maravilhoso. E daí surgem mais possibilidades. Ai, Priscila, mas eu sou cheia de sombra, eu sou a mulher da sombra. Não tem problema, tem um monte por aí que é assim. Abre e olha, e a gente ri disso, né? A gente sorri, a gente abre, a gente abraça as sombras, né? A gente só passa de fase, eu só posso estar aqui com essa câmerazinha ligada falando para você porque integrei sombra. Integrei, foi. Integrei um monte delas, um montão, imagina, um monte. Então, assim, só vai rolar se integrar. Senão vai continuar no mesmo patamar. E tudo bem. Mas aí, oportunidades perdidas, né? Porque faz parte do videogame integrar a sombra.
faz parte do videogame integrar. Então, assim, não integrei. Vou ficar aqui sentindo raiva da fulana. Ué, tudo bem também. Vai passar mal, vai passar mal, vai passar mal, vai passar mal. E aí, tá, aí vai ter a consequência, vai para o corpo, né? São 7 corpos, né? Aí isso vai chegar no corpo, aí não sei o quê. Porque a fulana falou, também tem que não sei o quê, porque eu não tenho que ficar aguentando, eu adoro essa parte, né? Quando a gente vê, né, as mulheres falando isso, né? As mulheres, as que fazem, as que entendem, né, de feitiçaria, falar, porque a fulana fez para mim, eu não vou ficar aqui recebendo porrada e não vou fazer nada. Não sei. Eu tenho que fazer de volta também, tem que devolver para. Não sei, tem? O que você tem que fazer, né? O que você tem que fazer? Essa é a pergunta, né? Cara, poxa, a pessoa me bateu, cara, não fiz nada para ela. Só existi, a pessoa me bateu. O que eu faço diante disso, né? Infinitas possibilidades. Uma delas é vou bater também. Infinitas possibilidades. Pode se defender, pode bater também, pode ah, simplesmente sumir do mapa dela, simplesmente. Tem muitas possibilidades, infinitas, infinitas. E é interessante porque o mago ele traz esse lugar que é de questionar qual é a tua possibilidade, né? Que como ele traz infinitas, você já não está mais presa. Lembra? Então aí tem que tirar a resistência, abre e deixa o mago trazer. Ele vai te trazer boas respostas. A pergunta básica que ele vai fazer para você é: está trabalhando contra ou a favor da luz? Me conta qual é a direção do jogo. Essa é a pergunta que ele faz para você o tempo inteiro. Qual é? Qual é a direção? Qual é a direção? A direção é essa. Então, ele vai trazer. Boa lábia, né? O mago tem essa. Ele vai trazer. Quando você é muito jovem, quando você é criança, deixa eu abrir o slide, né? Já sei. Ele tem uma. Deixa eu abrir aqui, compartilhar com vocês. Bom, se ficou alguma dúvida, vocês podem me escrever. Eu vou ter o maior prazer de, de responder. De responder. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Acho que o mais importante é entender a questão que se apresenta, né? Que não é porque está no escuro que é ruim, que é um ser do escuro que é ruim. Eu tenho uma amiga que ela também tem muitas histórias de seres benevolentes, inclusive seres que estão, porque é isso, né? Tem entidades que vêm, que são de outras dimensões, ou que passaram por aqui e que querem trabalhar, por quê? Porque quanto mais a gente ajuda, mais a gente acumula créditos. Então, querem trabalhar. Então, deixa a luz trabalhar. Deixa trabalhar. Aí, não, não pode, tem que sair correndo, que eu tenho medo, que eu tenho não sei o quê. É problemático, entendeu? Entrar nisso. A minha recomendação é que você deixa a luz trabalhar. Quer trabalhar, trabalha. Mas não, vai vir fazer confusão, não sei o quê. Vai vir fazer confusão, então não. Não, confusão não quero. É isso, saber aprender, né? O mago ele traz para a gente essa sabedoria que é de, não, peraí, eu não quero confusão, quero clareza, quero evolução, quero integração das sombras, quero melhorar, quero expandir, né? O sábio ele vai trazer para você essa que a gente chama de multifacetadas consciências. Você consegue evoluir, você consegue expandir a partir dessa permissão que você se dá. Mas você tem que dar a direção. E dar a direção, às vezes, é algo que você pode confundir, confundir o arquétipo. Como assim, Pri? É, então, a direção é essa, né? Trabalhar, estudar e ajudar, beleza. Mas ali a fulana, senti esse não sei o que aqui, fiquei com raiva, aconteceu isso, não sei o que, quero brigar, quero isso, quero aquilo, ou quero tomar o lugar da fulana. Aí o arquétipo vai lá para você e fala, peraí, minha filha, mas o sentido não era esse, o traçado não era esse? Por que tu tá fazendo isso?
Então, vão haver. E ele ia falar: tu quer fazer isso? Então tá, então é isso, 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 isso. Então, vão haver essas oscilações. E aí é lindo, porque outra coisa do. Eu vou falar, vou fazer 6 slides, né? Porque já estou falando tudo. É lindo. O que que acontece? Outra coisa também importante, porque agora a sensação que eu tenho é de que eu estou fazendo aqui, trazendo os pontos que eu queria falar na vida e estou aproveitando o mago para falar. É, vivemos num planeta expiatório, dual. Aqui é laboratório. Isso aqui é um laboratório. A gente entra aqui, faz um intercâmbio e volta. Muito bem. Aí, a pessoa que está com o mago ativado, ela conseguiu se reconectar com a fonte divina. Conseguiu sentir o amor do todo, conseguiu integrar. Integrou sombra, integrou, adoro, né? Integrar a sombra. Integrou integração, integrou as sombras. Ok. Já sei como conduzir quando elas aparecem, ok, as aceito, as vejo. Integração é isso. Eu te vejo, eu te aceito, você faz parte do meu ser, vou andando, e cada vez menos elas vão se diluindo, se dissolvendo. Quanto mais integradas, menos forças elas têm, tá? Muito bem. Aí me integrei também, né? Me unifiquei com o todo, consegui sentir lá a frequência fortíssima que está dentro do meu ser, né? Dentro, lá no bóson de Higgs, no átomo, consegui sentir, né? O todo, consegui sentir o amor. Pronto, mudou a chave. Tudo que eu olho, eu consigo sentir amor. Ai, que linda a vida. Preste atenção, gente. Que lindo, tudo é lindo, a vida é linda, a vida é linda. Aí daqui a pouco vem alguém e te dá assim tom, um tal de um pescotapa na cabeça. Ah, pra que que a pessoa vai fazer isso, gente? Eu tava tão bem, tava tudo bem, tava tudo bem. Aí pronto, vai ver exatamente o extremo oposto daquele. No momento em que faz isso, rapidamente a pessoa muda completamente, se torna uma outra pessoa. Você vê ali o ódio, a raiva, o não sei o quê, mas vem muito forte. É até desproporcional. Gente, foi só uma porrada na cabeça, calma aí. Não, não é para matar a pessoa, né? Tipo, a resposta é desproporcional. Quem já viveu isso? Comenta aí para mim, depois me conta. Ou me escreve, me manda um WhatsApp, me comenta, me manda um, sei lá. É o que a gente mais vê, né? E eu vou falar disso também, assim, outra coisa, porque a oscilação, né? E aí, quem tem mago que está começando a jornada, que não sabe muito bem como integrá-lo, vive essa oscilação. E de muito amor, muita luz, daqui a pouco muita raiva, muito não sei o quê, muito. Ai, tá tudo. E aí não consegue lidar, porque assim, vão haver. A vida é oscilatória. Já começa por aí, já é lei mesmo, já é da lei, né? Tudo é fluxo oscilatório, as coisas mudam, as estações, você está num planeta que tem 4 estações, elas mudam, os dias mudam, tá de dia agora, daqui a pouco vira noite, a coisa está mudando, a Terra está girando, tudo muda. Aí tu quer ficar na paz aqui, no amor do todo, na paz, eu tenho a minha paz interna, nada tira a minha paz. Você vai ser atritada, vai ser questionada, vão haver, sabe? Que paz é essa? Que eu não, sabe? Vão haver as tentações, as danações. E às vezes, e aí? E aí, como é que integra agora? Vai. E é bonito esse momento, porque, olha, não tem nem exceção. Todas as pessoas que eu vi, né, assim como eu também já vivi, né, vivi uma longa temporada até entender algumas coisas. Todas as pessoas que eu vi, elas não aceitam. Elas não aceitam, elas ficam bem chateadas, bem irritadas, bem tristes, bem chateadas mesmo por
são injustiçadas na vida, vítimas do sistema. Não, estava tudo bem, eu estou aqui, paz e amor, toma meu amor, meu carinho. Aí começa essa confusão, começou eu me lembrei de uma história muito engraçada. Gente, eu estou acima do peso, eu como carne, eu fumava, tomava cerveja, todas essas coisas. E eu me lembro que eu estava morando, não vou falar onde. E eu me lembro que eu estava numa roda, ia ter roda de que é, yoga, né? Sessão de yoga. E aí, não sei o que aconteceu, que alguém pegou a esterilha da menina, da professora, pegaram a esterilha da mulher, ao invés de pegar uma outra lá no baú, pegaram a dela. Olha, foi uma confusão que essa menina fez. Aí eu falei, peraí, cara, eu como carne vermelha, eu fumo, eu tomo cerveja, eu trepo, e essa porra dessa mulher, desculpa o palavrão, e essa mulher tá gritando, eu tô aqui acalmando a Yogi. Eu não acredito que eu tô acalmando a Yogi. Então, mas por que isso, né? E aí vem com a bondade amorosa. Por quê que tá acalmando a Yogi? Porque esse ser de luz maravilhoso, lindo que tá ali à minha frente, não é que eu sou melhor nem pior, não sei o que, não, porque eu também já fui assim. Não consegue ainda internamente administrar a informação da frustração. Havia uma expectativa de mundo perfeito. Lembra que ela está vibrando na alta, ela está lá na alta, vai dar aula, vai ser perfeito, sei o quê. E aí ela se frustra com algo. Frustração tem relação com expectar e aborto, né? Isso é energia feminina. Eu vou falar disso lá nos meus trabalhos aqui, né? Mentoria com feminino. Você expecta, 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 e aí na hora de nascer não nasce? Quer dizer, morre? Não. O feminino expecta. E aí, por isso que as pessoas não sabem lidar com frustração, porque elas não sabem lidar com a energia feminina delas. O mago, ele lida com os dois, lembra? Ele equilibra os dois. Ele rege os dois. Então, essa pessoa ainda não aprendeu isso, a lidar com a energia feminina dela e com essa. Poxa, eu expectei isso e eu estou frustrada. Não, não aceito. Vou gritar. Não aceito, eu aborto. Queria que a minha esterilha tivesse. Esterilha que fala, gente, é esteira em português, né? A esteira do yoga, eu queria que a minha esteira estivesse lá e não que a fulana estivesse usando a minha esteira. E aquilo me deu muita raiva. E eu estou inconformada, porque eu expectei uma realidade e o que me trouxe, o que veio foi outra. É o que mais vai acontecer, gente. E aí é interessante por isso, porque é esse autodomínio de se perceber dentro das situações, porque isso é videogame. É o que mais vai acontecer com o mago. Você está tudo bem, está tudo lindo, maravilhoso, daqui a pouco entra, menina, entrou aqui um inferno. O que eu faço? Vamos ver agora que são elas, vamos ver os meninos e os homens. Né? Essa é uma frase patriarcal. As meninas e as mulheres, vamos ver aqui o fluxo. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com os problemas, de fato? Porque você está na dualidade. Então, o mago que está começando a jornada, que está vibrando na luz, que está vibrando muito na luz, ele se irrita com isso. Tem um companheiro que fala que é porque o sistema é fechado. Eu não acredito no sistema fechado. Para mim, o sistema é aberto, cada vez mais inteligente e cada vez mais aberto. E aí ele fala, não, porque o sistema é fechado, então quanto mais alto você vai, mais você desce. É uma perspectiva, não é a minha. A minha perspectiva é que o sistema é aberto, cada vez mais aberto, e você tem que integrar em você. E é difícil integrar em você mesmo. Lembra lá que quando vem uma frequência muito alta, como é que o corpo não fica? E essa frequência muito alta, aquela que nós conhecemos, é maravilhosa, é aquilo que a gente sempre esperou, que viesse nos abençoar, e aí quando vem a gente não consegue nem lidar, porque é tão forte. É a mesma coisa, assim, lida com as oscilações, assim, vão haver oscilações. Vai chegar no lugar e não vai estar a esteira onde você queria que tivesse. Vai acontecer, vai chegar no lugar e, cara, cadê a água que eu achei que ia ter aqui? Ou cadê o chá gostoso que me prometeram? Ou expectativas, energia feminina, tem que aprender a lidar. E aí o mago iniciante, ele não sabe lidar com ela. Ele fica chateado, ele fica frustrado. Aí ele coloca para fora toda aquela raiva que ele oprimiu. E sabe por que ele oprimiu essa raiva? Vem, vou ter que fazer 2 aulas de mago. Por que ele oprimiu essa raiva?
Porque não é permitido, isso não é dito, tá, gente? Tá falando aqui. Não é permitido para um guru, um mago, uma pessoa evoluída ter emoções densas. Afinal de contas, ela transmutou, afinal de contas, ela se tornou uma pessoa, um iluminado, uma iluminada. E isso é uma falácia, uma falácia, uma falácia. A gente tem exemplo aqui do nosso mestre, poxa, o mais evoluído até então, né? Jesus. Jesus passou, eu não conheço muito bem para falar assim, é no capítulo tal, lá no versículo tal. Não, não li a Bíblia nesse nível. Mas eu sei que existe uma passagem que ele tava, que ele se irrita, que o pessoal começa a vender as coisas, onde não tinha que vender, ele vai lá e quebra tudo. É raiva. Tá tudo bem com a raiva, não tem problema nenhum, emoções, né? São emoções. Eu acho que é muito triste a gente parar nesse lugar. E aí, gente, quem está me ouvindo aqui tem mago ativado, senão tá, porque nem aguenta, porque eu tô falando muito devagar, né? Então, se você tem mago ativado, provavelmente em algum momento você já comprou a ideia do mundo perfeito, já comprou a ideia do ser de luz, guru, do ser de luz iluminado, que já passou por tudo, né? O Buda lá, que já passou por todas as provações, as dores, não sei o quê, e agora alcançou a iluminação, o nirvana, e que vem trazer informação para os demais. Olha, eu sinto muito lhe informar, mas isso foi um conto que fizeram para você para manter você atrapado. Atrapado, como é que é em português? Atrapado, trampa, amarrado. Isso não condiz com a realidade. Você está na 3D. Então, assim, você vai sentir raiva, você vai sentir frustração, você vai sentir a sacada, a direção, o caminho. É você olhar para ela, integrar. Falar, cara, deixa eu ver, eu tô chateada aqui. Não, eu queria que a minha esteira estivesse lá na hora e não estava. É um aborto, sabe? Se a gente tem que chorar os nossos abortos, sabe? E isso é uma forma de nos. Quando a gente compra esse conto, vamos lá, eu vou ter que fazer duas aulas. Quando a gente compra esse conto do, do guru perfeito, da pessoa. Ah, agora, galera, ninguém quer ser o guru, né? Depois que o Tony Robbins falou que não quer ser guru de ninguém, ninguém quer ser guru. Mas existe uma que é um estereótipo, não é um arquétipo, um estereótipo que foi uma coisa, é uma caricatura, né? Que vendem desse ser iluminado, desse ser de luz, que tá tudo bem, que tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo zen. Eu sou uma pessoa zen. E aí as pessoas ficam tentando entrar nesse estereótipo, sabe? Desse ser de luz. Quanto que, na verdade, a grande transmutação do ser é quando você realmente explora as suas emoções, sem prejuízo, pré-julgamento, sem pré-julgamento. E aí, sem pré-julgar, sem ficar, sabe? Ah, não, porque isso é uma emoção ruim, não posso sentir. Pode, deve sentir. A gente está aqui para isso. Inclusive, só vai passar de fase se sentir tudo. Cadê Plutão no teu mapa? Vai botar na rua, vai botar para fora, vai sentir. O problema é seu. Então a gente vai sentir. E aí, se a gente, como a gente vai sentir, se eu, para eu poder cumprir a expectativa daquele ser que me venderam e que eu gostei da ideia, ou até mesmo porque eu vivo disso e eu preciso que as pessoas comprem o meu trabalho, o meu serviço, o meu retiro, minha mentoria, seja o que for. Eu preciso que as pessoas comprem essa personalidade evoluída. Eu simplesmente eu reprimo, eu reprimo. E aí, acabou para você, meu amigo. Reprimiu, minha amiga, meu amigo, reprimiu, acabou. Acabou. Aí volta lá atrás. Volta tudo de novo.
Tudo bem, mas volta tudo de novo. Por que, Pri, que volta tudo de novo? Porque a gente só passa de fase quando integra. Se reprime, vai ficar aparecendo. Vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. Quanto que vai aparecer? Na hora que tirarem a esterilha. A menina foi lá e pegou a esterilha e a outra deu um show. Eu, calma. Aí entra eu que tô lá, tipo, cheguei aqui, cara, dormi tarde, não sei o quê, toda. Aí entra e falou, cara, vem, calma, que tá tudo bem. Lembra que a gente é fonte. Vem, 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 vem. E o que que eu tô fazendo nesse lugar? Eu sou melhor do que ela? Eu sou pior do que ela? Não! Eu tô mostrando para ela que tá tudo bem ela ser humana. E ela olha para mim e fala: o que é essa mulher aí? Nananana, tá me explicando o quê? E aí, essa mulher nananana, é que mostrou para ela como é que ela se reintegrava. Por quê? Porque é a dimensão do humano. A gente é humano. Então, a gente está aqui como humano. Ah, mas eu vou te contar aqui minha família estelar, vamos ficar uma hora. Mas a gente está aqui como humano, tá vendo? Esse rostinho, essa carinha, essa cara de árabe, tudo. Isso aqui é humano, entende? Eu tenho mãe, tenho pai, sou a cara da minha mãe. Quem conhece minha mãe sabe. Ah, humana. Tenho ancestralidade, não sei o quê. Humana. Sou humana. Estou humana. Então a gente tem que. Premissa básica: somos humanos. E a humanidade é isso, é experimentar sentir. É o sentir, é lunar. Vamos sentir. Se não, perde a dimensão do humano. E sentir é isso. Então, quanto mais, se você é um terapeuta, uma terapeuta, né, terapeuta que está aqui, porque se conecta com o mago, eu vou fazer outra aula, porque a aula do mago em si, essa foi uma aula introdutória. Se você está aqui, é importante você pensar sobre essas coisas, sabe? Quanto mais você exercita as emoções, sentir as emoções, porque eu neguei aquilo, porque eu tive raiva daquilo, porque eu tive inveja. Mas as emoções, as ruins também, tá? Não são só as boas, porque as boas é mole sentir. Quanto mais você explora essas emoções, mais habilidade você vai ter para poder contribuir, colaborar na jornada do irmão, da irmã. Essa coisa de não tá tudo bem, caramba, o mundo tá desabando, tá tudo bem. Não, peraí. Tá, em essência tá tudo bem, mas eu tô chateada. Tá acontecendo isso. Mas espera aí, que tá pegando fogo, a gente tem que jogar água. Que não sei o quê, peraí, mas anda, tem que comprar a passagem agora, porque senão vai ficar mais caro. É isso, sabe? Como eu posso dizer? A gente só consegue vivenciar o mago e a maga, né, dentro de nós quando a gente aceita a nossa humanidade, quando a gente aceita os nossos defeitos, os nossos medos, as nossas culpas, quando a gente aceita tudo aquilo que o Plutão traz, quando a gente aceita as nossas dores, as memórias negativas, quando a gente aceita todas as vezes que a gente sucumbiu ao desejo de poder, de ambição, de raiva, e a gente olha para isso com bondade amorosa com a gente, sabe? Com a gente. E o mago vai mostrar para a gente isso. Ele vai mostrar, ele vai falar, ó, aqui, ó, como eu falei, é uma aula introdutória, eu vou terminar, porque a próxima eu vou falar do arquétipo em si, né? Mas eu senti a necessidade muito grande de trazer essas informações, são pinceladas, né? Porque é um preparo, é uma jornada de preparo, né? Uma vida inteira se preparando e fazendo, né? Prepara e faz, prepara e faz, prepara e faz, prepara e faz, prepara e faz. Tem gente que vem muito evoluída, Pri, tem, porque isso é do mago mesmo. O mago ancorado, ele traz gente muito evoluída, mas ainda assim essa pessoa vai ter coisas para integrar, para aprender, para integrar, para evoluir. Vai ter. E tudo bem. Então, eu acho que é importante que você saia daqui, que você saia dessa aula, saia desse áudio, né? Se você estiver ouvindo pelo Spotify, com esse autoacolhimento. Se você tem maga ativa,
ou se te interessam os temas, né, relacionados ao arquétipo do mago, saia daqui se autoacolhendo, acolhendo as suas raivas, as suas mágoas, acolhendo que você quis mesmo fazer mal para aquela pessoa, que você, se for o caso, né? Se que você sentiu aquilo mesmo, que você não quis que o teu ex ou tua ex fosse feliz, olha que coisa horrível. Quem aí já não sentiu isso? Ah, eu não quero que se dane, quero que não sei o quê. Sentiu raiva da irmã, sentiu raiva do irmão, sentiu inveja, sentiu não sei o quê. Ciúmes. Então, é olhar, quando a gente olha, integra, nossa, traz uma sabedoria que a gente libera espaço no HD. Parou de resistir, aí o arquétipo pode trabalhar. Entendeu isso? Bom, eu espero que sim. E se você não entendeu, escuta de novo, escreve. Eu vou voltar para. Na próxima aula, eu vou falar sobre as premissas do arquétipo, apresentar os slides. Tá certo? Um beijo e já nos vemos. Axé.